Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Esdras, capítulo 5, versículo 6. Os adversários consulta Dário. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita de modo seguinte: ao rei Dario, toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes, e a obra vai se fazendo com diligência, e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificares esta casa e restaurares esse muro? Demais disso, lhe perguntamos também pelo seu nome, para tus declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Verso 13. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Ele disse: toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Sírio para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Então nós vimos que uma primeira carta já foi enviada e Assuero mandou parar, a obra. Agora, uma segunda carta, ela é enviada e é endereçada a Ciro e vai ter uma consequência diferente. É interessante que mesmo Assuero, tendo mandado parar a obra, eles não pararam por causa da palavra profética. Como eu falei ontem, o profeta Zacarias, e hoje eu vou falar um pouco sobre o profeta Ageu. Ageu, ele escreveu a sua carta, o seu livro, data de por volta de 520 a.C., Então, Ageu ele está ali no meio dos exilados. E o conteúdo do livro de Ageu vai tratar de 3 problemas específicos. O primeiro problema é o desinteresse, está no capítulo 1, do versículo 1 ao 15. O povo havia retornado do exílio com o propósito determinado de reconstruir o templo de Jerusalém. Havia iniciado a sua tarefa determinada, mas a oposição apareceu e o trabalho cessou. Então, nós vemos aqui que Ageu ele vai começar a confrontar, pela palavra profética, essa questão do desinteresse em se completar a ordem que tinha sido dada por intermédio de Ciro e debaixo da ordenança de Deus, quando mandou os exilados voltarem e reedificarem o templo do Senhor. O segundo problema que Ageu vai tratar é o desinteresse, o desencorajamento. Algumas pessoas mais idosas do grupo, que retornou do exílio, eles tinham visto o templo de Salomão, quando ainda eram crianças.
de modo que nenhuma construção, embora bonita, podia ser comparada com a glória daquele antigo templo. O desencorajamento das pessoas mais velhas havia rapidamente influenciado os mais jovens, de modo que, menos de um mês após o início da reconstrução, a obra do templo havia cessado. Mas, novamente, Ageu leva uma mensagem destinada a tratar decisivamente do desencorajamento. A solução tem duas partes. Uma trata do problema urgente, a outra trata de uma solução de longo alcance. Por ora, basta ao povo esforçar-se e trabalhar, como ele diz no capítulo 2, no verso 4. A outra chave para combater o desencorajamento é para os construtores saberem que eles estão construindo para o dia em que Deus encher a casa com a glória, que será maior do que a glória do templo de Salomão. Então, mais importante do que a casa era a gloriosa presença de Deus. Enquanto eles estavam, os mais velhos que tinham visto o templo de Salomão e estavam comparando agora com o que eles estavam fazendo e viam que havia uma diferença muito grande no que diz respeito ao exterior, Ageu vai ressaltar que o mais importante é a glória. Ele diz que a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. E o terceiro problema que Ageu vai enfrentar é o problema da insatisfação. Está lá no capítulo 2. Agora que o povo está trabalhando, eles esperam uma intervenção imediata de todos os seus anos de inatividade. Então, o profeta vai com uma pergunta aos sacerdotes acerca das coisas limpas e imundas e da influência deles sobre outra. A resposta dos sacerdotes é que a imundícia é infecciosa, enquanto que a santidade não é. A aplicação é óbvia. Não espere que o trabalho de 3 meses desfaça a negligência de 16 anos. A próxima palavra do Senhor ao povo é uma surpresa. Está lá no capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Mas desde este dia vos abençoarei. O povo precisava entender que as bênçãos de Deus não podem ser ganhas como pagamentos, mas vão como dádivas graciosas de um Deus doador. Deus escolheu Zorobabel para ser como um anel de selar, isto é, para representar a natureza do servo a ser cumprida. Finalmente, no mais importante filho de Zorobabel, Jesus, notar o nome de Zorobabel em ambas as listagens genealógicas dos evangelhos, tanto em Mateus capítulo 1 quanto em Lucas capítulo 3, indicando que a bênção final, a maior delas, é uma pessoa, seu filho Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos entender isso, que na reconstrução do templo, na edificação da casa de Deus, aquilo simbolizava algo que viria no futuro. E nós vemos na genealogia de Jesus Cristo, Zorobabel, estando lá, E Zorobabel, ele foi o sucessor de Sesbazar como governador. Então nós vemos aqui no capítulo 5, no versículo 14, falando a respeito que estava escrito lá que os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo, que estava em Jerusalém, eles o meteu no templo da Babilônia. E Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Então, nós vemos aqui que enquanto esses inimigos, enquanto esses adversários estão querendo saber quem são os líderes ou os cabeças para relatar a Ciro, eles falam a respeito de Sesbazar. E eles vão falar. E é interessante, quando Ciro quando Dario vai ver e vai consultar nos livros da Pérsia, e tal decreto do rei Dario lá, nós vemos que ele vai encontrar exatamente como são relatados. Amém? E isso vai fundamentar ainda mais, porque ao contrário do que os adversários estavam esperando, que Dario mandasse também parar, vai acontecer exatamente o contrário. Isso vai ser o vídeo comentado amanhã, mas Dario ele vai dar ordem para que continue a obra de Deus, continue a edificação do templo. E quanto a Tatenai, a Satar-Bozenai e aos seus companheiros, os afacistas, ele vai mandar ordenar que eles se afastem dali. Veja como Deus trabalha.
Ele trabalha através da sua palavra, pelos seus profetas, confirmando aquilo através das autoridades por ele constituída. Amém? Porque Deus, ele é o soberano de toda a terra e toda a autoridade está debaixo desse governo soberano de Deus. E nós precisamos confiar nisso. Então é importante nós tratarmos, né, dessas questões com relação tanto ao desinteresse como ao o desencorajamento e a insatisfação. Só assim nós vamos completar a obra que Deus nos confiou. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo isso, você vai nos ajudar a levar o evangelho a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.